Olá, alunos e alunas da Escola Alternativa. Quem fala com vocês é o professor de História, Elton Hudson. Vamos dar início à nossa primeira videoaula. E a nossa primeira videoaula consiste em estudarmos sobre a independência dos Estados Unidos, que ocorre no ano de 1776. E uma das primeiras definições que vocês precisam ter, que nós precisamos ter em relação à independência dos Estados Unidos, é que esse movimento ele foi inspirado nas ideias iluministas. Ideias estas que determinaram o fim do domínio inglês sobre as chamadas 13 colônias na América. Aquelas 13 colônias, elas foram divididas logo depois de todo o processo de ocupação que eu vou já explicar para vocês, foi dividida em colônias do norte e colônias do sul. Os Estados Unidos até o século XVIII tinha uma relativa autonomia em relação à Inglaterra. Consequentemente, vocês precisam entender que as colônias do norte eram colônias de povoamento e o trabalho ali era livre. Como assim? Naquelas colônias do norte, os proprietários, os moradores, eles tinham pequenas fazendas, digamos assim, e pequenos comércios. A atividade era essencialmente familiar. Por exemplo, uma família tem um sítio. Nesse sítio eles trabalham na lavoura, criam os animais e cuidam dos serviços domésticos. A pequena família de o pai, a mãe, alguns filhos e algumas pessoas que moram nessa casa, agregadas, digamos assim, dão conta de todo o trabalho, caracterizando aí o trabalho manufatureiro de característica familiar. Já nas colônias do sul eram as colônias de exploração, de grandes latifúndios que fazia com que a sua produção fosse escoada para o exterior, mais precisamente para o mercado europeu. Consequentemente, em relação ao fato de haver grandes latifúndios, tem a necessidade de trabalhar um grande número de pessoas. E quem é que vai trabalhar nessas terras? A família, como eu acabei de explicar das colônias do norte? Claro que não. Quem trabalhava, a mão de obra que trabalhava nestes grandes latifúndios era a mão de obra escrava. Então, antes da gente adentrar em todo o processo revolucionário que vai ocorrer no ano de 1776 nos Estados Unidos, o processo de independência dos Estados Unidos, a gente precisa explicar, vocês precisam entender como ocorreu o processo de colonização dos Estados Unidos. Então, por volta do século XV ainda, do século XV, um homem chamado Walter Raleigh, ele tentou por 3 vezes implementar a colonização na América do Norte. Só que ele foi, por 2 vezes, impedido pelos índios que moravam ali naquela região. Ele só foi ter sucesso e conseguiu ocupar a região da América do Norte no ano de 1607, quando ele vai ajudar a fundar a cidade da Virgínia. Tem esse nome de Virgínia porque ele vai homenagear a rainha da Inglaterra, considerada a famosa Rainha Virgem. Passado alguns anos, vai ocorrer que, mais precisamente no século XVIII, em meados do século XVIII, é que maior parte de pessoas vão sair da Inglaterra em decorrência de perseguições políticas e religiosas e vão aumentar o povoamento das 13 colônias. Muitas pessoas, repetindo, vão fugir dos problemas que estavam ocorrendo na Inglaterra. E nisso nós sabemos. Vocês sabem, vocês entendem, até porque eu expliquei a Revolução Inglesa e o que levou à Revolução Inglesa. Vocês sabem, nós já estudamos que
antes do processo, antes da Revolução Inglesa, que ocorre no ano de 1649, a Inglaterra tinha vários problemas religiosos. Haja vista surgir ali, ser inaugurada, o anglicanismo. Logo depois vai chegar também para a Inglaterra, vai ocorrer na Inglaterra, os puritanos, que são os calvinistas dentro da Inglaterra. Assunto este que nós estudamos lá com a Reforma Protestante, quando vocês ainda eram lá do 7º ano. Então, toda essa, como eu costumo dizer para vocês em sala de aula, toda essa salada religiosa vai causar tensões religiosas dentro da Inglaterra no século XVII. Problemas estes que vão contribuir também para descambar na Revolução Inglesa do ano de 1649 e depois na Revolução Gloriosa no ano de 1608. Então, por todas essas situações, por todas essas tensões que ocorriam na Inglaterra, muitas pessoas vão querer parar de ser perseguidas religiosamente e politicamente e vão atravessar o Oceano Atlântico e chegar até as 13 colônias, que hoje nós sabemos que são os Estados Unidos. Ali, senhores, ali, meninas, naquela região de povoamento, aquelas pessoas pautadas no princípio do trabalho e da fé puritana, cristã puritana, melhor dizendo, vai se desenvolver um grande senso, uma grande noção de liberdade. E sempre essa liberdade pelo trabalho. Sempre trabalhando em busca do lucro. Então, as 13 colônias, por muito tempo, eles vão gozar de bastante liberdade. Eles vão se organizar em grupos, eles vão fazer suas próprias leis, vão determinar seus próprios impostos, fazendo assim com que caracterize a liberdade já do povo americano. E aí alguns de vocês me perguntam, mas Elton, eles não eram colônia, e geralmente a colônia, a metrópole, incide sobre as colônias com pesados impostos, ainda mais com a questão do pacto colonial que tu já ensinou para a gente, como ocorria na relação Portugal e Brasil? Sim, realmente existe aí uma grande diferença. Vocês precisam entender que nós estamos no século XVII e a Inglaterra está passando por todo aquele processo de guerra civil, que, como eu acabei de pontuar para vocês, vai descambar na Revolução Inglesa, colocando a burguesia no poder. Tudo isso vocês já sabem muito bem, que nós já estudamos em sala de aula. Pois bem, então a Inglaterra está, digamos assim, usando uma linguagem bem apropriada para a nossa videoaula aqui. A Inglaterra vai estar intertida com todo esse processo, com todas estas lutas, com toda essa briga política, com toda essa contenda, com toda essa confusão religiosa que está ocorrendo dentro da Inglaterra. Então, ela não vai estar direcionada para cobrar e praticar como Portugal e Espanha cobravam e praticavam o pacto colonial em cima de suas colônias. A Inglaterra está intertida, está voltada para estes eventos. Enquanto que aqui na América, nas 13 colônias, todo o povo está desenvolvendo, enriquecendo, tanto as colônias do norte quanto a colônia do sul. Ok? Então, tudo isso colabora para que ocorra todo um processo de harmonia dentro das 13 colônias. Só que o processo de toda essa situação de bem-estar, de liberdade dos Estados Unidos vai começar a mudar a partir do ano de 1756. Porque a Inglaterra ela vai se voltar para a América já no século... Estamos aí já no século XVIII, já passou todo o processo de revolução burguesa na Inglaterra, e a Inglaterra vai se ver numa guerra aqui na América, mais precisamente na região de onde hoje é os Estados Unidos, a região que nós estamos tratando,
A Inglaterra vai se ver numa guerra contra a França. Essa guerra é a chamada Guerra dos 7 Anos. Então, colonos americanos do norte vão lutar contra os franceses do que é hoje o Canadá. Então, o controle do comércio de pele e de pesca vai ser um dos grandes fatores para que ocorra essa briga, pela dominação da região, para que possam ter o domínio de trabalharem com estas atividades pesqueiras, que eram bastante lucrativas para quem convivia, para quem vivia naquela região. Então, vai ocorrer ali a vitória da Inglaterra sobre a França, que vai anexar algumas partes do que é hoje o Canadá aos Estados Unidos, ok? Só que, o que isso aí tem a ver com o processo de independência? Meninas, a Inglaterra, ela sai vitoriosa. Ela sai vitoriosa da Guerra dos 7 Anos, depois de 1763, quando tem fim a guerra. Mas vocês sabem muito bem que uma guerra, ela causa muitos danos aos cofres públicos, assim como causa muitos danos à vida, muitas mortes e tudo mais. Vocês sabem perfeitamente disso. Como vocês sabem perfeitamente que uma guerra gera custos. A Inglaterra vai ter muitos prejuízos com relação a isso. E, consequentemente, ela vai cobrar de alguém. E eles vão passar a cobrar impostos dos moradores, dos habitantes, dos colonos das 13 colônias. Vai começar assim as chamadas Então, vai ter início as chamadas leis restritivas. Só que antes da gente adentrar as leis restritivas, vamos observar aqui. Vamos entender o seguinte, gente. Na realidade, são dois fatores que vão fazer com que incida, depois do final da Guerra dos 7 Anos, pesados impostos sobre as 13 colônias. A Inglaterra, ela estava vivendo já a sua revolução industrial e ela precisava expandir o seu mercado. E eles pensaram e praticaram a expansão de mais vendas dos seus produtos para quem? Para as 13 colônias, fazendo valer aí, agora sim, o pacto colonial. Vai começar nisso aí também, vamos ter início aí as chamadas leis restritivas, que vão começar a cobrar mais pesados impostos sobre dos moradores, dos habitantes das 13 colônias. E uma das primeiras leis que vão começar a incidir na cobrança dos impostos ocorre no ano de 1764, que é a Lei do Açúcar. O açúcar era taxado dentro das 13 colônias, o que gerava pesados impostos para os colonos que trabalhavam na comercialização ali do açúcar. Além da Lei do Açúcar, vamos ver aí também a Lei do Selo, do ano de 1765, quando todas as correspondências eram taxadas, tinham que pagar impostos para que viabilizassem as correspondências dentro da colônia. E, além dessa aí, vai ocorrer os atos de Tauschen, que mais ou menos esse aí é o nome, vou ficar devendo a pronúncia correta aqui para vocês. Os atos de Tauschen, que era a taxação sobre o vidro, sobre o papel e principalmente o que vai levar a uma grande confusão, uma grande contenda, a lei do chá. A lei do chá, gente, vai ocorrer que vai aumentar as tensões. E em meio a estas tensões, no ano de 1770, aliás, antes do ano de 1770, nós vamos ter o confronto uma briga, uma confusão
no porto de Boston, quando um carregamento que chega ali, vindo da Companhia das Índias da Inglaterra, vai aportar ali em Boston. Algumas pessoas, na madrugada, vão entrar no navio com carregamento de chá e jogar em protesto contra o imposto sobre o próprio chá. Eles vão jogar aquele carregamento no mar, o que vai gerar uma grande insatisfação, uma grande ira do governo inglês, certo? Então, como a gente pode ver aí nos slides, vai ter um controle das manufaturas, um monopólio do comércio, com a lei do chá também de 1773. Vão ter grande intervenção no porto de Boston, como vocês estão podendo observar aí no slide. Com a revolta do porto de Boston, vem à tona toda uma ânsia do povo das 13 colônias, ânsia por uma representatividade e já uma intenção, não uma real intenção, mas já esboços de independência e, consequentemente, uma representatividade americana, uma representatividade para o povo da própria colônia, de gente da própria colônia. Consequentemente, as ideias iluministas começam a reverberar. Todo o ideal de liberdade econômica, de liberdade política, igualdade jurídica, toda essa filosofia de liberdade advinda do iluminista começa a fluir, começa a repelir nas pessoas ali. E daí, com a repressão dos ingleses, do governo inglês, após a revolta de Boston, já vai começar o processo de separação dos americanos, precisamente com o primeiro Congresso da Filadélfia, que vai promover já a Declaração dos Direitos dos Colonos, vai pedir o fim das tarifas. Nesse primeiro Congresso da Filadélfia, melhor dizendo, vai ocorrer vão pedir o fim das tarifas e restrições mercantilistas, assim como o veto dos mandos e desmandos do rei ali nas 13 colônias. No ano de 1775 vai ter já um início de guerra por independência, até que já no outro ano, no ano de 1776, depois da Inglaterra negar os pedidos, negar o primeiro Congresso da Filadélfia, vai ocorrer no ano de 1776 o segundo Congresso da Filadélfia, com uma declaração redigida por Thomas Jefferson, com influência explícita, como eu já expliquei para vocês, do Iluminismo. E Thomas Jefferson é que vai redigir o documento de independência dos Estados Unidos e soltar para a Inglaterra, mais precisamente no dia 4 de julho de 1776. Essa data, meninas, é a data que caracteriza, através desse documento, a independência dos Estados Unidos. Mas claro que a Inglaterra não ia simplesmente ler esse documento e aceitar de boa, na tranquilidade, a independência dos Estados Unidos. Não, vai ter ainda guerra. Só que nessa guerra, as 13 colônias dessa vez vai ter o apoio da França, da Holanda e da Espanha, ok? O que vai ter uma vitória dos Estados Unidos no ano de 1783. E ainda nesse ano de 1873, no Tratado de Versalhes, é que a Inglaterra vem reconhecer
a independência dos Estados Unidos. Depois de ocorrer a última batalha em Yorktown, a Inglaterra sai derrotada dessa batalha. Ocorre algum tempo depois com o Tratado de Versalhes e a Inglaterra vem assinar a reconhecer a independência de sua ex-colônia. A primeira Constituição americana ela vai ocorrer no ano de 1787. Vai ser caracterizada por fazer das 13 colônias uma república federativa. Vai ocorrer a divisão dos poderes, e isso aí, como você já sabe, como eu venho explicando aqui, inspirada nos ideais iluministas. A divisão dos poderes aí é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vai haver também todo o direito, a liberdade, a igualdade jurídica, toda uma proteção da propriedade privada, a proteção para a prosperidade. O Estado vai passar a garantir a prosperidade do povo americano. O voto vai ser censitário, ou seja, só quem vai votar, e aí ocorre uma grande injustiça, digamos assim, porque índios, negros e mulheres, eles não vão ter direito de participar desse processo democrático. Então aí a Constituição, ela vai sofrer algumas emendas depois. A Constituição americana, vale lembrar, é a Constituição vigente dos Estados Unidos hoje, é a mesma de 1787, ainda é a primeira Constituição que eles têm, é a que vigora. Claro que ela sofreu algumas mudanças com as chamadas emendas, as emendas constitucionais, como a mudança em que, por exemplo, hoje as mulheres já podem votar nos Estados Unidos. Então, é uma mudança que nós podemos observar aí. Então, nós podemos concluir aí com a importância do movimento que influenciou os demais, a Revolução, a independência dos Estados Unidos. Esse evento ele vai influenciar de forma decisiva em outros eventos de independência na América Espanhola e na América Portuguesa, aqui no Brasil. E uma das revoltas que vai sofrer grande influência, aliás, duas grandes revoltas que vão ter influência dos Estados Unidos é a Inconfidência Mineira, que nós ainda vamos estudar, e a Conjuração Baiana. Mas a que mais vai sofrer influência da independência dos Estados Unidos é precisamente a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana ela vai sofrer grande influência da Revolução Francesa. Mas, claro, vai estar sabendo também, vai ter uma pequena inspiração da independência dos Estados Unidos, mas a que mais vai inspirar é a Inconfidência Mineira. Ok? Portanto, meninos, meninas, encerramos por aqui a nossa primeira videoaula. Até...